Já parou para pensar no que realmente significa envelhecer bem? Não apenas somar anos, mas viver cada um deles com plenitude, energia e propósito? A maioria de nós associa a velhice à inevitável perda, à diminuição gradual da força e da clareza mental. Perseguimos a juventude em cremes caríssimos, dietas radicais e modismos passageiros, buscando um elixir que parecemos condenados a nunca encontrar. O mercado da longevidade nos vende a complexidade, sugerindo que a vitalidade é um privilégio para poucos ou um resultado de intervenções médicas custosas. Sentimos a pressão de correr contra o tempo, adotando estratégias insustentáveis, ou simplesmente nos resignando à ideia de que a saúde vigorosa é uma linha de chegada que cruzamos muito cedo na vida. Mas e se a verdadeira fonte da juventude estivesse, na verdade, ao alcance das nossas mãos, escondida na simplicidade das escolhas diárias? É exatamente essa a revelação que Dona Helena, aos seus impressionantes 88 anos, nos oferece. Ao encontrá-la, sob a luz dourada da manhã, a primeira coisa que notamos não é a idade em seu rosto, mas a eletricidade que irradia dele. Seu caminhar é firme, seus olhos brilhantes e sua disposição mais invejável que a de muitos jovens. Ela não apenas sobrevive, ela floresce. A vitalidade de Dona Helena desafia o calendário e subverte todas as noções preconcebidas de como a 8ª década da vida deve ser vivida. Seu corpo é ágil, sua mente incrivelmente afiada e seu sorriso contagiante. Ela é a prova viva de que a longevidade vibrante não é um acaso genético, mas sim uma arte construída com intencionalidade e dedicação. Este não é um relato sobre milagres, é um convite para desvendarmos um segredo que, de tão simples, costuma ser ignorado. Passamos anos tentando decifrar fórmulas complexas, enquanto a sabedoria de uma vida longa e saudável se resume, para Dona Helena, a apenas 3 hábitos essenciais. 3 pilares acessíveis, econômicos e totalmente integráveis à nossa rotina, independentemente da nossa idade atual ou condição financeira. Ela incorporou essas práticas ao longo de décadas, transformando-as em rituais diários que nutrem seu corpo por dentro e por fora, mantendo sua máquina biológica funcionando com a eficiência de um relógio suíço. Sua rotina matinal é um microcosmo de sua filosofia. Não é uma corrida, mas uma celebração calma e deliberada de estar viva e saudável. Vamos mergulhar em sua vida, testemunhando a execução sensorial e meditativa do primeiro hábito, que envolve o despertar suave do corpo e a preparação interna para o dia. Um ritual de hidratação profunda e alongamento que muitos negligenciam. Depois, faremos uma pausa em sua mesa de café da manhã para entender o impacto nutricional de um item simples, um alimento incrivelmente subestimado, que é o motor silencioso de sua energia inesgotável, o segundo hábito fundamental. E, finalmente, entenderemos a prática mental diária que garante que sua cognição e memória permaneçam tão robustas quanto seu físico, o terceiro pilar de sua longevidade. Nossa jornada com Dona Helena é mais do que apenas aprender sobre saúde. É entender que a consistência, por menor que seja a ação, é a verdadeira moeda da longevidade. Prepare-se para redefinir o que você pensa sobre envelhecer. O segredo da vitalidade não está em procedimentos caros ou suplementos exóticos, mas na escolha deliberada de honrar seu corpo e sua mente todos os dias. Ela nos mostra que nunca é tarde para começar a construir a vida que queremos ter amanhã, e que a chave para uma vida longa e plena está ao alcance de todos. A questão que se impõe, então, não é como evitar o envelhecimento, mas sim como abraçá-lo sem perder a chama da vitalidade, sem sucumbir ao cansaço crônico, à rigidez ou à névoa mental que assola a vida moderna. O que Dona Helena faz de diferente para manter essa chama acesa, mesmo quando a ciência nos diz que o declínio é inevitável? Ela domina a arte da manutenção biológica através da simplicidade, e é hora de compreendermos exatamente como isso funciona em um nível mais profundo. A busca pela longevidade não é um conceito novo, mas a maneira como abordamos o envelhecimento mudou drasticamente.
Por muito tempo, focamos apenas na ausência de doença, tratando a saúde como a mera falta de sintomas graves. No entanto, o problema central que enfrentamos na sociedade moderna é o que os especialistas chamam de desconexão metabólica e inflamação silenciosa. O corpo humano é uma máquina complexa que se autorregula, mas o estilo de vida contemporâneo, rico em estresse crônico, alimentos processados e sedentarismo, sabota esses mecanismos de reparo. A inflamação, que deveria ser um processo de cura agudo e localizado, torna-se um estado crônico e sistêmico. Essa inflamação de baixo grau não provoca dor imediata, mas atua como um corrosivo lento, desgastando as células, diminuindo a eficiência das mitocôndrias, as usinas de energia de nossas células e acelerando o processo de envelhecimento em um nível molecular. É essa inflamação crônica que está ligada à resistência à insulina, ao declínio cognitivo e à rigidez articular que Dona Helena conseguiu evitar. A medicina moderna nos ensinou que as doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e Alzheimer, não são simplesmente acidentes do destino. Elas são o resultado cumulativo de décadas de desequilíbrio metabólico. Pense no seu corpo como um carro. Você pode ter um motor potente, mas se o combustível for ruim e a manutenção for negligenciada, ele começará a falhar prematuramente. A beleza do método de Dona Helena reside no fato de que ela não está lutando contra a doença, ela está otimizando a função celular. Seu foco não é em prolongar a vida por qualquer meio, mas em otimizar a qualidade dos anos que tem. O primeiro pilar fundamental que ela estabeleceu é o combate direto à rigidez e à desidratação, dois grandes inimigos da longevidade. Com o tempo, a produção de colágeno diminui e nossos tecidos conjuntivos, incluindo a fáscia, que envolve músculos e órgãos, perdem elasticidade. Essa perda não afeta apenas a flexibilidade, ela compromete a circulação, a remoção de toxinas e a comunicação celular. É por isso que o seu ritual matinal, o hábito 1, é tão crucial. O alongamento suave, combinado com a hidratação consciente, funciona como um despertar biológico profundo. Dona Helena não se levanta e corre. Ela se dedica a uma série de movimentos lentos e fluidos, prestando atenção à liberação de cada articulação. Este não é um exercício de alta intensidade, é um trabalho de mobilidade que garante que o fluxo sanguíneo atinja as extremidades e que a água ingerida possa ser absorvida e utilizada em nível celular, lubrificando as engrenagens internas. Essa consistência diária, de 10 a 15 minutos focados apenas em restaurar a fluidez do corpo, é a sua primeira linha de defesa contra a rigidez articular e o risco de quedas, que é um dos maiores perigos para a população idosa. O custo de ignorar a inflamação silenciosa e a perda de mobilidade é assustador, e ele se manifesta de maneiras muito mais sutis do que imaginamos no dia a dia. Não se trata apenas do risco de desenvolver uma doença grave no futuro distante. Trata-se da perda progressiva da nossa autonomia e da vitalidade no presente. Quando o corpo está em constante estado inflamatório, a fadiga torna-se uma companheira constante. Você se sente exausto mesmo depois de uma noite de sono. A clareza mental diminui e tarefas simples como carregar sacolas ou subir escadas exigem um esforço desproporcional. A rigidez matinal, aquela sensação de ter que se desenferrujar ao sair da cama, é um sintoma claro de que a desidratação celular e a falta de movimento estão cobrando seu preço na qualidade dos seus anos. A ironia moderna é que buscamos o sucesso e a estabilidade financeira, mas negligenciamos a única coisa que nos permite desfrutar deles, a saúde funcional. O risco real é acordar um dia e perceber que, embora você tenha chegado a uma idade avançada, sua vida se tornou restrita pelo seu próprio corpo. Você pode ter todo o tempo do mundo, mas não a energia ou a mobilidade para viajar, brincar com os netos ou simplesmente realizar suas paixões. O impacto disso não é apenas físico, é profundamente mental e emocional. A perda de autonomia gera frustração, isolamento e, em muitos casos, aumenta o risco de depressão. A mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, e a saúde física precária é um estressor mental constante. Dona Helena entende que o movimento é vida e que o que não é usado atrofia. Ela vê o alongamento não como uma obrigação, mas como uma conversa matinal com cada parte de seu corpo.
ela está investindo na sua capacidade de continuar sendo a dona de sua própria rotina. O segundo grande risco que ela combate com o hábito 2, a nutrição simples, que detalharemos a seguir, é a deterioração cognitiva induzida pela dieta. Nosso cérebro consome cerca de 20% da nossa energia e é incrivelmente sensível à qualidade do combustível que fornecemos. Dietas ricas em açúcares refinados e gorduras inflamatórias promovem a neuroinflamação, dificultando a formação de novas conexões neurais e acelerando o que chamamos de névoa cerebral. A longevidade sem clareza mental é uma vitória incompleta. O caminho de Dona Helena nos mostra que é possível proteger o cérebro e o corpo simultaneamente, utilizando estratégias nutricionais que são surpreendentemente baratas e facilmente acessíveis. O verdadeiro impacto de suas escolhas é a manutenção de uma mente brilhante dentro de um corpo capaz, garantindo que ela não apenas viva longamente, mas que viva com significado e total participação no mundo ao seu redor. A transição da teoria para a prática é o ponto onde muitos de nós tropeçamos, mas é aqui que a sabedoria de Dona Helena brilha por sua simplicidade e replicabilidade. Seus 3 hábitos essenciais formam um sistema integrado de autocuidado que qualquer pessoa pode adotar hoje. O primeiro passo, o hábito número 1, é o ritual de despertar, hidratação e mobilidade suave. Imediatamente ao acordar, ela ingere um copo grande de água pura. Esse ato simples reverte a desidratação noturna e prepara o sistema digestivo e circulatório. Ela não se apressa. Após a hidratação, ela se dedica aos seus 15 minutos de mobilidade. Isso inclui alongamentos longos e estáticos focados na coluna vertebral e nos quadris, movimentos que restauram o comprimento muscular e aumentam o espaço articular. Você pode começar com movimentos do yoga suave ou alongamentos de gato e vaca, focando na respiração profunda. Este hábito estabelece o tom do dia, lembrando ao corpo que ele é um templo de flexibilidade. O hábito 2 aborda a nutrição, e aqui reside um dos maiores segredos acessíveis de Dona Helena. Ela descobriu o poder de um alimento simples e negligenciado, que atua como um prebiótico poderoso, alimentando o microbioma intestinal, a central de comando da nossa saúde, humor e imunidade. A aveia. Não a aveia processada e instantânea, mas a aveia em flocos grossos. Ela a consome diariamente, seja misturada ao seu café da manhã ou como base para um mingau nutritivo. A aveia é rica em beta-glucanas, uma fibra solúvel que comprovadamente reduz o colesterol LDL e modula os níveis de glicose no sangue, combatendo diretamente a resistência à insulina, que é o motor da inflamação. Ao nutrir seu intestino com a aveia, Dona Helena não só garante energia estável ao longo do dia, evitando picos e quedas de glicose, mas também otimiza a absorção de nutrientes e a produção de neurotransmissores importantes, como a serotonina. Este é o seu motor de energia silencioso, um investimento nutricional mínimo com retorno biológico máximo. O hábito 3 é a chave para a longevidade cognitiva, o treinamento mental diário focado. O cérebro, assim como o músculo, exige estímulo constante, mas Dona Helena não se contenta com jogos passivos. Ela incorpora o aprendizado ativo e a memorização como parte de sua rotina. Isso pode ser aprender uma palavra nova por dia em um idioma diferente, tentar resolver um problema complexo de lógica ou, como ela faz, memorizar poemas curtos. O ato de recuperar informações da memória e formar novas trilhas neurais é o que protege contra o declínio cognitivo. A consistência é o fator de ativação. 5 a 10 minutos de foco intenso, onde a mente é desafiada a realizar algo novo, garantem que o cérebro permaneça elástico e adaptável, mantendo a curiosidade e o engajamento com o mundo. Estes 3 hábitos, mobilidade, aveia e desafio cognitivo, são um mapa de Dona Helena para uma vida plena. Adotar novos hábitos é sempre um desafio. A mente, por natureza, resiste à mudança e prefere a familiaridade da rotina estabelecida, mesmo que ela seja prejudicial. O obstáculo mais comum que as pessoas enfrentam ao buscar a longevidade não é a falta de informação, mas a falta de consistência e a autocrítica excessiva. Tendemos a acreditar que se falharmos em um dia,
todo o esforço está perdido, entrando em um ciclo de tudo ou nada. Dona Helena nos ensina a importância da compaixão e da persistência gentil. Sua motivação não vem de um medo de envelhecer, mas de um profundo amor e respeito pela vida que ela tem. A mentalidade que sustenta sua vitalidade é a aceitação de que a jornada é imperfeita. Se ela não conseguir fazer os 15 minutos completos de alongamento em um dia, ela faz 5. Se o café da manhã precisar ser rápido, ela garante que a porção de aveia esteja lá. A chave não é a perfeição, mas a inquebrantável repetição do esforço mínimo necessário. A consistência, ela nos diz, é um músculo que se fortalece com cada pequeno sucesso. A cada vez que você escolhe a água e o alongamento suave em vez de rolar na cama, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu honro o meu corpo. Muitas vezes paramos porque não vemos resultados imediatos, especialmente com hábitos internos como a modulação da inflamação ou a saúde intestinal. Mas a beleza da longevidade é que os resultados são cumulativos e profundos. Você está investindo em sua reserva de saúde. Pense nisso como uma conta bancária. Cada boa escolha é um depósito que você poderá sacar nos momentos de necessidade. Além disso, a prática mental diária, hábito 3, é crucial para manter a motivação. Ao desafiar sua mente, você não apenas a mantém afiada, mas também nutre a sensação de realização e competência. A curiosidade e o aprendizado constante são antídotos poderosos contra a apatia e o sentimento de estagnação. Comece pequeno. Não tente revolucionar sua vida em um dia. Escolha um dos 3 hábitos de Dona Helena e se comprometa com ele por uma semana. A inércia da mudança é o mais difícil de vencer. Uma vez que o movimento começa, a jornada se torna mais leve e prazerosa. Permita-se recomeçar a cada manhã, com a mesma dignidade e paciência que você ofereceria a um bom amigo. A história de Dona Helena não é sobre o que a genética lhe deu, mas sobre o que ela escolheu construir. Ela transformou o envelhecimento de um processo passivo e temido em um projeto ativo e apaixonante. Vimos que o elixir da longevidade não está em procedimentos secretos ou fortunas escondidas, mas na interseção da mobilidade, da nutrição inteligente e do estímulo mental. Lembre-se, o hábito 1, despertar o corpo com hidratação e alongamento suave. O hábito 2, alimentar a máquina com o poder subestimado da aveia, a fibra que acalma a inflamação e estabiliza a energia. E o hábito 3, desafiar a mente com o aprendizado ativo, mantendo a chama da curiosidade acesa. Sua saúde de amanhã está sendo determinada pelas escolhas que você faz hoje. Não espere a crise de saúde para começar a investir em seu bem-estar. Não olhe para a idade de Dona Helena como um objetivo distante, mas como um testemunho da eficácia da consistência. Ela nos prova que a autonomia na velhice é o presente mais valioso que podemos nos dar. Cada copo de água, cada alongamento e cada pequena porção de aveia é um voto de confiança em seu futuro. Portanto, o convite é simples, mas exige determinação. Comece hoje a honrar seu corpo. Escolha um dos hábitos de Dona Helena. Comprometa-se com a simplicidade. Liberte-se da crença de que a saúde vibrante é complexa ou inacessível. O maior poder que você tem para moldar a sua longevidade reside na sua capacidade de fazer escolhas conscientes e consistentes, dia após dia. Olhe para si mesmo não com crítica, mas com a expectativa de quem está plantando sementes para um futuro próspero. A fonte da juventude está ao seu alcance. Basta ter a intenção e a paciência para colher os frutos da sua própria dedicação. Não apenas viva, prospere. A sua jornada rumo a uma longevidade vibrante começa agora. Ainda assim, a longevidade vibrante que Dona Helena exibe exige uma camada de profundidade que transcende a bioquímica e a disciplina pessoal. É imperativo reconhecer que, para além da mobilidade, da nutrição e do desafio cognitivo, existe um quarto pilar invisível, mas fundamental, que atua como o sistema operacional de sua saúde estendida, o senso de propósito. Uma vida longa, por mais saudável que seja o corpo, perde seu brilho sem um motivo compelling para ser vivida.
Muitos indivíduos na terceira idade, ao se aposentarem ou perderem seus papéis sociais estabelecidos, experimentam uma aceleração no declínio que não pode ser explicada apenas pela idade cronológica. O propósito funciona como um escudo psicológico e biológico, combatendo a estagnação mental e o desespero que comprovadamente aumentam os marcadores inflamatórios. Ademais, a saúde funcional de Dona Helena não é mantida no vácuo, ela é sustentada por uma teia social robusta. O isolamento, hoje, é cientificamente reconhecido como um fator de risco para a mortalidade e o declínio cognitivo, comparável ao tabagismo. A chave, portanto, não está apenas em ter pessoas ao redor, mas em cultivar conexões significativas e genuínas. A forma como Dona Helena interage com o mundo, sua contribuição ativa na comunidade, seja por meio de um hobby compartilhado ou simplesmente o ato de ouvir e aconselhar, gera um fluxo constante de ocitocina e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. O ato de ser útil, de sentir-se valorizado e de participar ativamente na vida dos outros é um neuroprotetor potente que injeta vitalidade na rotina. Considere como você pode trocar o consumo passivo de mídia por interações ativas e contributivas. Essa mudança de foco é um investimento direto na sua resiliência mental. Consequentemente, a sustentação desse vigor por quase 9 décadas reside na capacidade de adaptação, uma faceta do mindset que se distingue da mera consistência. A vida, inevitavelmente, apresenta crises, luto, doenças inesperadas, perdas financeiras. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que sucumbem reside na resiliência, na flexibilidade mental para ajustar os hábitos sem abandoná-los completamente. Dona Helena exemplifica a resiliência não pela rigidez com que segue seus rituais, mas pela facilidade com que retorna a eles após um desvio. Ela entende que a sustentabilidade de longo prazo exige que a saúde seja tratada não como um projeto de curto prazo, mas como um jardim que precisa de atenção constante e adaptada às estações. Se a doença exige uma pausa nos alongamentos vigorosos, ela se concentra em movimentos respiratórios e mentais. A estratégia muda, mas o compromisso com o autocuidado permanece intacto. Outro sim, essa longevidade não se manifesta apenas em seu bem-estar pessoal, ela se projeta como um legado. A maior motivação de Dona Helena é ser um farol, um modelo vivo que demonstra às gerações mais jovens que a velhice pode ser sinônimo de expansão e não de retração. Este é um convite implícito para que você transcenda o foco egoísta da saúde e o veja como um dever social. Ao se cuidar, você não apenas melhora a sua própria qualidade de vida, mas estabelece um padrão de possibilidade para aqueles que virão depois. Pense no impacto da sua vitalidade. Ela diminui a carga sobre o sistema de saúde, inspira seus filhos e netos a fazerem escolhas melhores e oferece ao mundo a sabedoria acumulada de anos bem vividos em vez de exigir assistência. A saúde, nessa perspectiva, torna-se um ato de generosidade. Portanto, ao incorporarmos esses pilares existenciais e sociais aos hábitos físicos e cognitivos já estabelecidos, chegamos a uma compreensão mais holística da arte de envelhecer. O desafio final é a integração, garantir que o propósito e as conexões sociais não sejam vistos como suplementos agradáveis, mas como componentes essenciais da prescrição de longevidade. O corpo deve estar móvel e nutrido, a mente afiada e desafiada, mas o espírito deve estar engajado e conectado. Sem essa tríade em harmonia, corpo, mente e espírito social, a vitalidade de Dona Helena seria insustentável. Esta é a verdadeira medida da riqueza na velhice. Não o que se acumula, mas a plenitude com que se vive, e a generosidade com que essa vida é compartilhada. A partir de agora, pergunte a si mesmo: qual é o meu propósito hoje? E como estou nutrindo minhas conexões? A resposta a essas perguntas é tão importante quanto o seu alongamento matinal. Ao entrelaçarmos as vertentes exploradas, desde a revitalização matinal do organismo até o cultivo diligente da acuidade mental e o engajamento na esfera social, percebemos que o segredo da longevidade vibrante reside na fusão desses elementos, e não em qualquer prática isolada. O que se manifesta, em última análise, é uma filosofia de vida onde a manutenção do físico e a expansão do intelecto caminham em uma simbiose indissolúvel. Não se trata de uma coleção de tarefas distintas, mas da orquestração harmoniosa de pequenas decisões diárias, que, somadas ao longo do tempo, constroem um tecido resiliente capaz de resistir ao desgaste inerente à passagem dos anos. É um afortamento da visão fragmentada da saúde, onde tratamos sintomas de forma isolada, em direção a uma compreensão sistêmica de que cada escolha é um voto em favor da integridade biológica. A verdadeira alquimia do bem-estar, demonstrada de forma tão vívida,
reside na transformação de gestos simples em rituais poderosos. Vimos como a atenção dedicada ao metabolismo basal e à lubrificação interna do corpo pavimenta a estrada para a clareza mental e a disposição inesgotável. Essa é a fundação. Garantir que a máquina interna esteja operando com a máxima eficiência, minimizando o atrito invisível que mina nossa energia. Quando o corpo está em fluxo, a mente encontra espaço para o crescimento e o propósito. O impacto cumulativo desses investimentos silenciosos cria uma reserva de capacidade que não só defende contra a deterioração, mas também sustenta a capacidade de adaptação em face das adversidades inevitáveis da vida. Refletindo sobre o percurso até aqui, é imperativo reconhecer que a consistência, nesse contexto, transcende a mera disciplina. Ela se manifesta como um ato contínuo de autocompaixão e respeito pelo próprio potencial futuro. O desafio não está em encontrar o hábito perfeito, mas em sustentar o impulso, permitindo que a inércia do movimento trabalhe a nosso favor. Aqueles pequenos incrementos de desafio cognitivo, de nutrição direcionada e de mobilidade consciente atuam como molas propulsoras, garantindo que o cérebro continue a formar novas conexões e que o corpo mantenha a elasticidade necessária para o engajamento pleno no mundo. Estamos observando a demonstração prática de que a vitalidade não é estática, mas dinâmica, exigindo uma renegociação diária do compromisso. A convergência dessas práticas liberta o indivíduo da passividade. O envelhecimento deixa de ser algo que acontece ao corpo e passa a ser algo que é moldado pela intencionalidade. A força motriz para sustentar essa jornada longa e exigente, como pudemos constatar, provém de fontes que vão além do físico. A necessidade humana de conexão, de ser útil, de ter um horizonte significativo. Sem esse pilar existencial, mesmo o corpo mais nutrido e ágil sucumbiria à estagnação. O nexo causal é evidente. A manutenção da saúde física facilita o engajamento social, e o engajamento social, por sua vez, injeta propósito e motivação na rotina de autocuidado. À medida que nos aproximamos do epílogo desta jornada, percebemos que o maior aprendizado reside na acessibilidade do poder transformador. O caminho para uma vida longa e plena não exige recursos extraordinários, mas sim uma reorientação do foco para o que é fundamental e atemporal. A arquitetura da longevidade está ao alcance de todos, e o que separa a intenção da realização é a persistência suave. Não se trata de viver para sempre, mas de maximizar a qualidade e o significado de cada dia concedido. Essa é a herança de sabedoria que agora se consolida, preparando-nos para internalizar a mensagem final sobre a verdadeira natureza da nossa capacidade de transformação. A jornada ao lado de Dona Helena nos desnudou uma verdade profunda e libertadora. A vitalidade não é uma bênção distribuída aleatoriamente, nem um privilégio reservado àqueles com acesso a tecnologias caras. É uma construção metódica, silenciosa e acessível, erguida sobre o alicerce da consistência. Ao observarmos a forma como ela integra a hidratação e o alongamento, a nutrição funcional simples e o desafio cognitivo diário, percebemos que estes não são atos isolados de autocuidado, mas sim uma declaração de intenção, a decisão deliberada de manter a soberania sobre o próprio corpo e mente. A verdadeira longevidade, ela nos ensina, reside na manutenção da nossa capacidade de escolha e participação ativa no mundo, e não na mera contagem de anos. A síntese de sua sabedoria está em transformar a manutenção biológica de um fardo em um ritual de reverência. O ato de beber água conscientemente pela manhã, de esticar os músculos para restabelecer o fluxo, ou de nutrir o intestino com um alimento tão humilde quanto a aveia, transcende o benefício físico imediato. Ele se torna uma âncora de presença, um momento em que paramos para ouvir as necessidades internas, contrariando a pressa e a dispersão da vida moderna. Essa escuta atenta é o que permite a sustentabilidade dos hábitos. Dona Helena desmistifica a ideia de que a disciplina deve ser punitiva. Em vez disso, ela a apresenta como a mais alta forma de amor próprio, um investimento constante na reserva de saúde que nos permitirá enfrentar os inevitáveis vendavais da vida com graça e resiliência. O legado da sua vida plena nos força a reavaliar o conceito de riqueza. Não se trata apenas de acumulação material, mas da riqueza da funcionalidade,
da clareza mental e da profundidade de conexão. Ela compreende que a mente afiada, alimentada pelo aprendizado constante e pelo propósito, é um motor que impede a estagnação. E o propósito, por sua vez, é o combustível que nos impulsiona a cuidar do corpo para que ele possa ser o veículo de nossa contribuição no mundo. Sem um motivo convincente para levantar-se, mesmo o corpo mais ágil e bem nutrido murcharia. A sua vida é a prova cabal de que a integridade física, cognitiva e social formam um sistema fechado, cada um reforça e depende do outro. Portanto, a implicação mais poderosa que extraímos desta jornada não é a lista de tarefas, mas a mudança de perspectiva. Não estamos apenas postergando a fragilidade, estamos cultivando a vitalidade, dia após dia. Estamos reescrevendo o roteiro da velhice, transformando-a de um período de declínio forçado em uma fase de expansão contínua. A verdadeira prática não começa quando você está doente ou quando alcança uma certa idade, mas no exato momento em que você reconhece o valor inestimável da sua capacidade funcional hoje. O desafio final é levar essa filosofia para o seu cotidiano. Abandone a busca pela perfeição paralisante e abrace a consistência imperfeita. Escolha um dos pilares de Dona Helena, seja o alongamento consciente, a inclusão diária da aveia ou o desafio mental, e se comprometa com ele, não por